Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua mente e que Deus possa falar ao seu coração através da sua palavra, que é fiel e digna de aceitação. Aqui quem vos fala é o pastor Cláudio Machado, diretamente do estado do Rio Grande do Sul para todo o Brasil, através das mídias sociais, no meu perfil no Facebook, denominado Pastor Cláudio Machado, e também no YouTube, também denominado Pastor Cláudio Machado. Sejam bem-vindos. Queridos irmãos, vamos voltar a meditar a santa, bendita e maravilhosa Palavra de Deus, nosso Pai, e da nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abrindo nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, cuja palavra nos diz o seguinte: O Deus que fez o mundo e tendo tudo que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Opa, alto lá. Será que eu entendi alguma coisa ou li errado? Vamos ler de novo. O Deus que fez o mundo e tudo o que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Meus amados, mediante a literalidade desse versículo bíblico, do Atos dos Apóstolos, do capítulo 17, versículo 24, literalmente, como está escrito, ipsis literis, não há necessidade mais nenhuma de ter existido ou de existir templos físicos para o povo de Deus adorá-lo. Não há. Ipsis literis não há. Não há necessidade mais de prédios para igrejas. Basta que cada um adore seu Deus da sua forma, do jeito que assim entender melhor. Mas, alto lá, não é bem assim. Nada disso. Temos que ver o contexto desta palavra. Não podemos ficar apegados apenas a este fragmento bíblico, porque temos que ver o conjunto de todo o contexto em que foi dito essas palavras pelo apóstolo Paulo. Mas sem antes de darmos um pouquinho de uma viagem numa história sobre os templos. Começando, então, alguma coisa sobre os templos. Porque senão nós não vamos conseguir entender. Aí fica muito difícil. Na história dos templos, lá no passado, o povo israelita, que era conduzido por Moisés, Deus deu a Moisés uma orientação divina para que ele construísse um templo chamado tabernáculo, ou tenda. Esse era um templo portátil, desmontável e remontável. E o povo israelita, liderado por Moisés, aonde peregrinasse pelo deserto ou pela terra, ali ele montava aquela tenda, aquele tabernáculo, para que o povo de Deus tivesse íntima comunhão com Deus. Era necessário, sim, aquela tenda física, porque era o único espaço em que eles teriam condições de estar em comunhão com Deus, falar com Deus e receber as ordens de Deus e as bênçãos de Deus. Este santuário portátil foi utilizado por 40 anos de peregrinação no deserto, mas também depois da conquista por um período de 400 anos. Deus andou com seu povo de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. O primeiro templo, o chamado e tão conhecido Templo de Salomão, com a ascensão de Davi como rei,
levou-o a desejar ardentemente construir um templo dedicado a Jeová para substituir este tabernáculo que acabamos de falar. Ocupou sempre o pensamento de Davi. Porém, Deus não permitiu que Davi construísse o templo dedicado a ele, porque Davi era um homem de guerra com as mãos cheias de sangue. Deus decidiu então que Salomão, filho de Davi e homem de paz, construísse o templo para dedicação a ele. Esse templo teve uma existência de 410 anos, até sua destruição pelo rei babilônico, quando invadiu e destruiu a cidade de Jerusalém, culminando com a deplorável deportação de judeus sobreviventes à Babilônia. Tem na história dos templos um terceiro templo, mas que não é o terceiro templo, que depois nós podemos sintetizar que aquele templo é o chamado Templo de Herodes, mas não era ainda aquele templo que tem que ser dedicado a Deus. Mas tem o segundo templo, que é o templo de Zorobabel. Depois da conquista da Babilônia pelo rei Ciro da Pérsia, foi estabelecida a política de deportações que permitiu a judeus retornarem à sua pátria, e a construção do segundo templo, o templo de Zorobabel, passou a ser uma realidade. Sob a direção de Zorobabel e com total apoio dos profetas Ageu e Zacarias, o templo foi reconstruído. A dedicação do templo se deu 70 anos depois de sua destruição pelos babilônios. O templo de Zorobabel. Meus amados, depois desse rápido passeio pela história dos templos, precisamos ter a clareza de que os templos físicos destinados e dedicados a Deus são espaços 100% de dedicação a Deus, de Deus, onde eu e você, numa esfera espiritual profunda do Espírito Santo, buscamos, louvamos e adoramos o nosso Deus verdadeiro. Não existe lugar, em lugar algum no mundo, que não no templo físico dedicado a Deus, ele possa ser louvado, adorado e buscado. Vou te contar um segredo. Nem nas nossas próprias casas não há 100% de dedicação do espaço físico de nossas casas para dedicarmos e louvarmos e adorarmos a Deus. É só naquele local 100% destinado para a dedicação a Ele. Nem nas nossas próprias casas. Isto tem que ficar muito bem claro. A casa do Senhor não é outra coisa senão o lugar de celebrações, de orações, de louvor e de adoração a Deus, e aonde Deus ordena a bênção e a vida. Jamais será um lugar, ou será em lugares estranhos a esse que Deus vai operar maravilhas em nossas vidas. Jamais. Certamente você já se deparou de alguma forma com narrativas como essa. Afastado da igreja, não de Deus. Vou repetir. Afastado da igreja, não de Deus. Esse é o maior fake news de todos os tempos, produzido pelo embusteiro Satanás, replicado atualmente nas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube e tantas outras redes sociais de nossos tempos. Pasmem, até por quem se identifica como cristão evangélico. Há que se dizer que, quando Deus tem afirmado que não habita em templos feitos por mãos de homens, trata-se no sentido de admoestar o seu povo, que entre um templo físico e o pecado cometido por seu povo no dia a dia e no cotidiano, prefere a salvação deste àquele,
pois mais valia ser Deus de um povo obediente na busca da salvação do que um templo físico. Um povo atolado em pecados, frequentando templos repletos de verdadeiros cristãos e falsos cristãos, desde os tempos de antanhos bíblicos até os nossos dias atuais. Para Deus, é mais importante o seu povo buscar a salvação do que construir suntuosos templos para cultuá-lo, vivendo de forma pecaminosa. O pecado, as contendas, a desunião do povo de Deus tem sido combustível inflamável para o esvaziamento dos templos cristãos da atualidade. E o embusteiro Satanás agradece, porque, em parte, tem logrado êxito nessa empreitada quando alguém personifica sua ideia de afastado da igreja, não de Deus. Para nossa alegria, em muitos de nossos templos dedicados a Deus, temos e zelamos por crentes de qualidade e não por quantidade. O que nos importa é a qualidade espiritual de nossos irmãos cristãos. De nada adianta termos ali templos repletos de pessoas, mas pessoas raquíticas na fé, vivendo em uma vida de miséria espiritual. Revisitando o capítulo 17, versículo 24 de Atos dos Apóstolos, que menciona que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, devemos ter o cuidado de não ficarmos apegados a esse fragmento bíblico apenas, mas buscarmos a compreensão e o entendimento no contexto, a época em que o apóstolo Paulo fez essa assertiva. Nesse momento, o apóstolo Paulo se encontrava em viagem missionária em Atenas, na Grécia. O espírito do apóstolo Paulo se comovia por estar num lugar de completa idolatria e corrupção moral. A indignação e contrição de Paulo eram patentes. Seu espírito se comovia vendo o povo perdido e carente de salvação. Essa atitude do apóstolo Paulo de ira santa contra o pecado e a imoralidade deve ser comum a todos que têm o Espírito de Cristo. Descendo para o versículo 23 deste mesmo capítulo, conseguimos enxergar as razões naturais do apóstolo Paulo em sua indignação. Em Atenas, haviam muitos templos dedicados às divindades gregas, mas nenhum ao verdadeiro Deus do apóstolo Paulo. Para os atenienses gregos, o Deus do apóstolo Paulo era um Deus desconhecido. Vejamos o que diz o referido versículo. Porque, passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse que vós honrais por meio deste altar, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Meus amados, mesmo que o diabo esteja de plantão 24 horas por dia, em plena campanha pelo esvaziamento de nossos templos de adoração a Deus, ele é um eterno derrotado. A palavra de Deus nos afirma que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E essa reunião se dá na casa do Senhor. Devemos ficar atentos sobre a volta de Jesus que está se aproximando. Até chegar esse dia, enfrentaremos muitas provações espirituais e muitas falsificações na doutrina. Devemos congregar-nos regularmente para nos encorajarmos mutuamente e nos firmarmos em Cristo e na fé apostólica do novo concerto. É assim que nos exorta a santa palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a vossa congregação, a nossa congregação, como é costume de alguns,
antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Crie raiz na igreja que aprove a Deus em servi-lo. Não fique pulando, fazendo turismo de igreja em igreja, porque mesmo sendo do meio evangélico, há choques doutrinários que irão impactar em tua vida, em tua mente, te deixando confuso. Haja vista existirem os ministérios denominacionais, conservadores, liberais, pentecostais e neopentecostais. O choque de doutrina de ambos é denso e perigoso. Seja fiel na sua participação em uma congregação local, porém, não deixe de examinar tudo para verificar que a igreja onde você congrega está realmente agradando a Deus em doutrina e prática. Sê tu uma bênção na igreja e ministério que você pertence, ajudando o fortalecimento da obra de Deus e do ministério eclesiástico pastoral da tua igreja. O Senhor, o salmista, nos estimula. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! Vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar em lugares da impiedade. A casa do Senhor deve ser um lugar onde o cristão desfruta com toda a alegria da íntima presença do Senhor, da comunhão do Espírito e do amor dos irmãos na fé. Esse fake news, proliferado pelas redes sociais, produzida pelo embusteiro Satanás, de que afastaram da igreja, não de Deus, já caiu por terra em nome de Jesus. Aceita o convite. Vamos se alegrar na casa do Senhor? Se sim, como salmista, brade em alta voz e bom som. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Recebam a bênção trinitariana, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com vós todos. Amém.